O Nubank vai acabar. Gente, vocês devem ter visto muitas matérias nos últimos dias a respeito dessa informação, de que o Nubank, o roxinho, vai acabar. E eu quero esclarecer para vocês essa informação, porque eu li em alguns portais, mas pouquíssimas pessoas sabem explicar exatamente o que pode acontecer. Não só o Nubank, mas todas as demais instituições financeiras semelhantes ao Nubank, tudo indica que de fato vai acabar. Vejamos, nos últimos dias, a internet está inundada desse tipo de informação. Mudanças no Banco Central pode acabar com o Nubank no Brasil. Quer ver outra informação? Esse portal também publicou o seguinte: Banco Central aperta regras e Nubank pode mudar de nome até 2026. Mais uma para vocês virem. Banco Nubank pode deixar de existir após proposta do Banco Central. E a revista Veja fez uma matéria, a Veja Negócios fez uma matéria até interessante a respeito desse tema, que diz o seguinte: Nubank pode mudar de cara se proposta do Banco Central avançar. E vai avançar, já vou explicar mais. Mais uma matéria aqui do Gazeta do Povo. Proposta do BC, que é o Banco Central, para mudança de nome de fintechs pode atingir Nubank, PagBank e outros bancos. Lembram-se que eu disse que instituições parecidas com o Nubank? E aqui, por fim, esse portal aqui da Rádio Tupi FM, diz o seguinte: nova regra do Banco Central pode prejudicar o Nubank? Venham comigo aqui que eu vou explicar tudo isso para vocês. O primeiro ponto que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: a diferença entre um banco e uma instituição financeira. Vejam, a maioria do meu público são pessoas idosas. Então, vocês devem se lembrar que há cerca de 20 anos atrás, os mais jovens aí certamente não perceberam essa mudança tão brusca, né? Mas a maioria absoluta dos meus seguidores devem se lembrar que há cerca de 20, 30 anos atrás, vou pegar aqui 20 anos, nós só tínhamos as chamadas instituições financeiras tradicionais, ou seja, os bancos. E eu já vou fazer essa diferenciação de um banco e uma instituição financeira, bem como as chamadas fintechs, para que vocês entendam. Pois bem, os bancos que nós tínhamos: Bradesco, Itaú, Santander, né, que foi a incorporação do antigo Banespa, que era um banco estadual lá no estado de São Paulo. Tínhamos também o Unibanco, Bamerindos e outras instituições, essas mais tradicionais, como Itaú, Bradesco, né, e os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, dentre outros aí. Se você se lembra de algum banco antigo tradicional que eu esqueci o nome, já deixa aí nos comentários. Pois bem, como eu disse para vocês, nós precisamos diferenciar, né, fazer a diferenciação do que é um banco e uma instituição financeira. De acordo com as regras do Banco Central do Brasil, que é a autoridade monetária, o Banco Central é a autoridade monetária no Brasil. Tudo que se refere ao monetarismo tem que passar primeiro pelo Banco Central do Brasil. De acordo com as regras do Banco Central, um banco, aos moldes desses bancos tradicionais, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, para existir, primeiro de tudo, tem que ter uma unidade física, ou seja, tem que ter uma agência em um determinado endereço. A construção física ali. Para existir o banco, você deve ir em uma agência. Tem que ser possível você procurar o seu gerente lá na agência bancária física, que é o que vocês usam. A maioria dos meus seguidores certamente preferem usar a instituição financeira física. Então, é o primeiro ponto. O outro ponto mais importante, lógico, é exigido outros requisitos, mas o banco tradicional, a instituição bancária, tem que aceitar o depósito à vista. O que é um depósito à vista? Vocês devem se lembrar
que até pouco tempo você depositaria dinheiro para outra pessoa. Então, suponha que você estivesse me devendo R$100. Você poderia ir lá no Banco Santander, na agência do Banco Santander, e depositar R$100. Esses são os principais requisitos para a existência de um banco de acordo com as regras do Banco Central. Já a instituição financeira, e aqui inclui-se o Nubank, o PagBank, PagSeguro e dentre outras instituições que estão crescendo muito, C6 Bank, né? Se eu esqueci mais uma vez de alguma gigante aí, você pode comentar aí também, pode deixar aí nos comentários. Pois bem, para essas instituições existirem, por quê? Ela é como se fosse um banco, mas na verdade é uma instituição financeira. Então é a principal diferença. Vamos focar aqui no Nubank. Para o Nubank, instituição financeira, diferente do banco tradicional existir, não precisa necessariamente ter uma agência física. Por quê? Você não consegue depositar. Voltemos ao exemplo. Você deve R$100 para mim. Você não consegue ir lá em uma agência do Nubank e depositar esses R$100. Então, por isso que o Banco Central não exige a obrigatoriedade de receber o depósito à vista para a existência de uma instituição financeira. No caso do banco, sim, a instituição financeira é diferente. Como que eu consigo, então, efetuar o pagamento desses R$100? No nosso exemplo, eu vou fazer uma transferência bancária ou, no caso hoje, eu vou fazer um Pix, né? Eu passo a minha chave Pix, você faz a transferência lá para a minha conta na instituição financeira Nubank. Por quê? Apesar de não ser uma instituição bancária, essas instituições financeiras como a Nubank têm todos os demais dados que um banco tem. Então, lá no banco, obrigatório você ter uma conta corrente. Tem que aceitar uma conta corrente também, que é um dos requisitos, tá? Então, lá no Santander, eu tenho uma conta corrente e uma conta poupança. O Santander, nós sabemos que tem agência física e recebe depósito à vista. No caso do Nubank, eu também tenho uma conta no Nubank. Só que no caso do Nubank e dessas demais instituições, não tem esse negócio de conta corrente e conta poupança. É uma conta bancária e pronto. Inclusive, algumas dessas instituições, como é o caso do PagBank, né? Você coloca o seu dinheiro lá e rende até mais do que a poupança. Já no caso do banco tradicional, Bradesco, Itaú e Santander, você tem que abrir uma conta à parte, que é a chamada conta poupança, colocar o seu dinheiro para render. No caso dessas outras instituições financeiras, que não são bancos, basta você deixar o dinheiro e vai render do mesmo jeito. Pois bem, qual é o principal ponto aqui? É que essas instituições financeiras, de acordo com as novas regras que serão aprovadas, e serão, já lhes afirmo aqui que essas regras serão aprovadas, as novas regras do Banco Central, não poderão utilizar a palavra banco ou bank, que é a tradução da palavra banco para o inglês, que se chama bank. Então, o Nubank teria que deixar de existir. Por quê? Tem que mudar de nome, já que não é um banco e sim uma instituição financeira. O PagBank, igualmente, também não pode mais usar a palavra, de acordo com as regras que serão aprovadas, a palavra bank, porque é banco em inglês. Assim como C6 Bank e tantas outras instituições. Eu quero usar um exemplo, né? Nós temos algumas fintechs, nós temos a Meu Tudo, nós temos a 99, até a Marisa hoje está recebendo depósitos, emitindo cartões de crédito e criando contas bancárias. Só que são fintechs, né? São instituições financeiras e não são bancos. Então, o que o Banco Central quer fazer é diferenciar instituição financeira é uma coisa e banco é outra coisa, para não confundir a cabeça
do consumidor, notadamente dos meus seguidores, que são pessoas idosas. Então, o que está acontecendo na internet que eu não vi ninguém conseguir explicar é isso, né? O Banco Central vai disciplinar essa matéria para que instituições como Nubank, como PagBank, como C6 Bank não utilize mais a palavra banco nem bank, que é banco em inglês. Só vão poder utilizar a palavra banco, Banco Santander, Banco Itaú, Banco Bradesco e etc. As demais terão que se readaptar de acordo com as regras a serem aplicáveis a instituições financeiras e fintechs. Será que eu consegui esclarecer? Você conseguiu entender as minhas explicações? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha esta informação em suas redes sociais. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.